Beleza. Vou checar aqui. Não. Bom, qualquer coisa, pessoal, aí vocês falam, tentem avisar o Lucas se não conseguir entrar de novo. Bom, vamos lá. Bom, então na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar falando sobre variáveis aleatórias discretas. A gente tinha falado sobre Bernoulli na última aula, e agora a gente vai falar sobre a variável aleatória que é binomial, tá? Então, só para a gente relembrar, né? A gente tinha o seguinte, a gente tinha dito assim, né? Se x tem distribuição, esse símbolozinho de tio, né, significa tem distribuição. Se x tem distribuição Bernoulli, né? Então, associada a essa distribuição, eu tenho uma probabilidade P, onde P representa a probabilidade de sucesso. O X, né, só pode ser 0 ou 1, e aí a gente vai ter o seguinte, né? P de x igual a 1 é igual a Pzinho, e P de x igual a 0 é igual a 1 menos Pzinho, tá? Então, aqui eu tenho sucesso, que ocorre com probabilidade P, e aqui eu tenho fracasso, tá? Fracasso. Então, o sucesso acontece com probabilidade P, o fracasso com probabilidade menos P, tá? Agora, a gente vai falar sobre binomial, tá? A binomial é um caso mais geral da Bernoulli. Tá? A Bernoulli, ela só assume dois valores, 1 ou 0. A binomial pode assumir mais valores, né? Ela assume os valores 0, 1, 2, 3, até um certo n, tá? Então, vamos começar com um exemplo para a gente... acho que ele vai ajudar a gente a desenvolver, né, o que é essa distribuição binomial num caso mais geral. Então, vamos lá. Nesse exemplo, a gente retira 3 cartas de um baralho com reposição. E aí a gente coloca, né, a gente chama de, aqui é com reposição, então a gente chama de x o número de vezes que sai uma carta de copas, tá? Então, assim, vou retirar 3 cartas e vou repor, tá? Então, as minhas tentativas são independentes, certo? Porque se eu estou colocando de volta a carta no baralho, as chances de eu tirar qualquer carta, né? Na primeira tentativa, ou na segunda, ou na terceira, é a mesma, né? O fato de eu ter retirado uma carta na primeira tentativa não altera as chances de retirar qualquer outra carta, né? Ou ela mesma, na segunda tentativa. Né? Então, vamos pensar aqui, quem é o suporte dessa variável aleatória? Se eu estou retirando 3 cartas com reposição e o x representa o número de vezes que sai uma carta de copas, bom, então só pode sair carta de copas 0 vezes, 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes, né? Então, esse conjunto aqui é o meu suporte, né? É o conjunto suporte. Tá? Esse é o ômega x. Bom, então a gente tem o seguinte, né? A gente vai ter um sucesso, ele vai ter sucessos e fracassos associados, né? Então, como x está contando o número de cartas de copas, eu vou chamar de S, que é o sucesso, o naipe C de copas, tá? E F, que é o fracasso, eu vou chamar de outro naipe, né? Então, outros naipes são fracasso e o sucesso é o naipe de copas. Bom, pessoal, se eu estou definindo o naipe de copas como sucesso, qual é a probabilidade de sucesso, né, a cada tentativa? A probabilidade de sucesso é 1/4, certo? Porque eu tenho 4 naipes. Eu tenho copas, que é aquele coraçãozinho. Eu tenho ouros, aquele diamantezinho. Espada. Ai, espada sempre é tão difícil fazer. E paus. Né? Então, são 4 naipes. A probabilidade, como no baralho é igual a quantidade de cartas de cada naipe, então a probabilidade de naipe de copas é 1/4.
certo? E a probabilidade de fracasso acaba sendo 3/4, né? Porque o sucesso é relacionado a esse naipe e o fracasso são os outros, né? Então, a probabilidade de sucesso, 1/4. Probabilidade de fracasso, 3/4. Tá? Bom, e se eu quero saber qual é a probabilidade de, por exemplo, né, x igual a 2? Então, isso significa o quê? Isso significa a probabilidade de eu retirar 2 cartas de copas nas 3 cartas que eu sortear, tá? Vou até colocar aqui, ó, para a gente poder separar. Então, eu tenho 3 lançamentos, ou seja, não, 3 tentativas, né? X representa o número de cartas, número de vezes que sai copas. Bom, aí a probabilidade de sucesso é 1/4 e a probabilidade de fracasso são 3/4. E aí, bom, vamos supor que eu queira calcular P de x igual a 2. X igual a 2 representa 2 sucessos, certo? Então aqui eu vou colocar 2 sucessos. Qual é a probabilidade de eu tirar 2 sucessos? Bom, vai acontecer o seguinte, né? Se eu for retirar 3 cartas do baralho, né, aí eu vou ter sucesso ou fracasso a cada tentativa, certo? Então, ó, se eu quero ver 2 sucessos, tá? Se eu quero ter 2 sucessos, eu posso ter um fracasso na primeira entrada e aí as outras 2 são um sucesso, ou eu posso ter o fracasso na segunda entrada e as outras 2 são um sucesso, ou eu posso ter o sucesso, o fracasso na terceira entrada, tá? Essas são todas as formas de eu obter 2 sucessos, certo? Em termos de ordem. Primeiro um fracasso e depois 2 sucessos, ou então sucesso, fracasso, sucesso, ou sucesso, sucesso, fracasso, tá? Então só tem essas 3 maneiras, né? Então nota aqui, ó, o número 3 já aparece, né? Então, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter 3 formas, né, de acontecer os meus 2 sucessos nessas 3 tentativas, né? E aí, com que probabilidade cada uma dessas sequências aqui acontece, né? Qual é a probabilidade associada a fracasso, sucesso, sucesso? Vamos colocar aqui, ó. A probabilidade de fracasso, sucesso, sucesso é quanto? Ah, melhor até colocar fora, né? Aqui. Não vai dar espaço. Então, vou colocar aqui embaixo. Qual é a probabilidade de fracasso na primeira tentativa, sucesso na segunda tentativa e sucesso na terceira tentativa, tá? Bom, 1/4 vezes 3/4 ao quadrado? exato, muito bem, isso mesmo, certo? Porque eu tenho independência, certo? Porque eu estou repondo as cartas, então eu posso separar multiplicando, tá? Então vai dar 1/4 vezes 3/4 ao quadrado, muito bem, isso mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Tá? Essa notação aqui, ela só está representando a primeira tentativa, aqui segunda tentativa e assim sucessivamente, tá? Tentativa e aqui é a terceira tentativa. Tá bom? E essa vírgula representa o E, né? Então, sucesso na primeira, fracasso na primeira tentativa e sucesso na segunda e sucesso na terceira. Tá? Agora, pelo mesmo raciocínio, se a minha sequência for sucesso, fracasso, sucesso,
vai ser a Professor, mesma desculpa, coisa. eu falei errado. Eu inverti os valores de fracasso e de sucesso. O fracasso que é 3 quartos, é 3 quartos vezes um quarto ao quadrado, não? Ah, é verdade, é verdade. Obrigado, é verdade. É, porque é verdade, é verdade. É porque foram dois sucessos, então é um quarto ao quadrado, três quartos. É verdade, obrigado. Eu fui aqui no automático, mas é isso mesmo. Tudo bem, pessoal, porque o fracasso acontece uma vez só, então três quartos acontece uma vez. Sucesso, sucesso, então a probabilidade de sucesso, que é um quarto, tem que acontecer duas vezes, tá bom? Eu vou voltar lá, que eu acho que tem alguém esperando para entrar. Ah, não, não sei se deu tempo. Tá, então todas essas três sequências têm a mesma probabilidade, né? SSF também tem a probabilidade de. É que eu vou mudar para. Estou um pouquinho lá de cima. Então aqui é um quarto ao quadrado, 3 quartos. Aqui é, de novo, também, né? Sucesso, sucesso, então um quarto ao quadrado vezes 3 quartos, tá? Então, ó, cada uma dessas acontece com probabilidade de sucesso 3 quartos vezes um quarto ao quadrado. Como são três probabilidades, né? Como são três formas de obter dois sucessos, então cada uma dessas formas tem essa mesma probabilidade. Então a probabilidade total de eu obter dois sucessos vai ser essa probabilidade, né, caso seja fracasso, sucesso, sucesso, mais essa aqui, caso seja sucesso primeiro, depois fracasso, depois sucesso, mais essa aqui, caso seja sucesso, sucesso e depois fracasso. Então, a probabilidade de eu obter dois sucessos, desculpa, vai ser 3 vezes 3 quartos. Aí o 3 quartos eu vou botar elevado a 1 só para facilitar, tá, pessoal? Só para a gente poder ver o padrão. 1 quarto elevado ao quadrado. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, de que isso representa a probabilidade de dois sucessos? Professor, só o 3 ali eu me perdi. Por que do 3 ali na frente? Esse aqui? Uhum. Ah, tá. Então, são três porque tem três formas de obter dois sucessos, certo? Tem essa Ah, forma, sim. essa e essa aqui. Ah, Cada sim, uma sim, com a sim, mesma sim. probabilidade, tudo bem? Beleza. Ah, tá. Então, pessoal, vamos notar algumas coisas, tá? Desse processo, porque eu quero generalizar ele. Eu quero que ele sirva para qualquer quantidade de tentativas, para qualquer que seja a probabilidade de sucesso e qualquer que seja a probabilidade de fracasso. Aqui eu estou fazendo bem específico, né? Eu tenho 3 tentativas, a probabilidade de sucesso é 1 quarto, a de fracasso é 3 quartos. Mas eu quero generalizar isso para qualquer número de tentativas, qualquer que seja P de F, qualquer que seja P de S. Tá? Então a gente vai ter que começar a enxergar os padrões para a gente poder generalizar e entender o que acontece no caso geral. Então, vamos lá. Aqui, ó, acontece o seguinte, né? Eu tenho esses 3 números que eu grifei com cores diferentes, só para a gente entender de onde eles vieram. Então, o 3, ó, foi o que eu acabei de explicar, né? Esse 3 representa o número de formas de eu ter 2 sucessos em 3 tentativas, concorda? Só tem 3 formas de eu ter 2 sucessos em 3 tentativas. Se são 3 tentativas, né? E 2 sucessos, só vai acontecer um fracasso. O fracasso pode acontecer na primeira posição, ou na segunda, ou na terceira. Então, logo, são 3 formas de obter 2 sucessos em 3 tentativas, tá? Esse número 2 que aparece, que é o que aparece aqui em cima, né? Esse número 2 representa por que ele apareceu ali. Ele apareceu aqui porque eu obtive 2 sucessos, né? Porque eu obtive 2 sucessos nas 3 tentativas, né? Então apareceu 2 vezes a probabilidade de sucesso, tá vendo? Que é 1 quarto. Então esse 2 aqui indica que são 2 sucessos, tá? E bom, se são 2 sucessos em 3 tentativas, logo eu vou ter um fracasso. Então aparece uma vez
o 3/4, que é a probabilidade do fracasso, tá bom? Então, é daí que saem esses números, e a gente vai generalizar a partir desse ponto. Então, a gente vai generalizar para outros casos. Bom, então vamos lá, vamos continuar. A gente pode pensar em outras configurações, né? Só para a gente entender. E se fossem, agora, e se eu não quisesse mais calcular P de x igual a 2, mas sim P de x igual a 0, como está aqui? Né? Bom, então vamos lá. O P de x igual a 0 seria o quê? P de x igual a 0 seriam 0 sucessos, né? Se são 0 sucessos, isso equivale a fracasso, fracasso e fracasso, certo? Só tem esse jeito. Então, aqui vai aparecer uma vez, né? Porque só tem essa forma de obter 0 sucessos. O fracasso acontece 3 vezes, então qual a probabilidade de fracasso? A probabilidade de fracasso é 3/4, né? Então, vai aparecer aqui, ó, 3/4 elevado a 3, né? Se eu quisesse, eu também poderia colocar o sucesso, né? Que é 1/4. Só que não acontece nenhum sucesso. Então, eu posso colocar, ó, probabilidade de sucesso elevado a 0, tá? Porque qualquer número elevado a 0 é 1, tá? Então, isso tudo aqui vai dar 1. Então, se eu colocar 1/4 elevado a 0, dá na mesma, certo? Então, pessoal, isso justifica, ó, essa expressão aqui, que seria o P de x igual a 0. Daria uma vez 3/4 ao cubo, porque são 3 fracassos, vezes 1/4 elevado a 0, porque são 0 sucessos, tá? E de modo geral, agora, só para a gente fixar as ideias, né? E se eu tivesse que calcular P de x igual a x, onde esse x é um valor qualquer, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, tá? Então, eu quero deixar a resposta em função de x. Então, como eu tenho x igual a x, é porque são x sucessos, tá? É sempre assim, né? O que eu tenho aqui na binomial é a quantidade de sucessos. Aí era 0 sucessos, no outro caso eram 2. Aqui, como estou fazendo x, então são x sucessos. Então, pessoal, se são x sucessos, eu preciso, né, escolher. Vê se não é isso, né? Então, eu preciso escolher x tentativas, né, dentre as 3 tentativas, né? Então, eu preciso escolher x tentativas, dentre as 3 tentativas, para para os sucessos ocorrerem, certo? Então, ocorrerem. Então, eu preciso escolher x tentativas dentre as 3 para os sucessos ocorrerem. Como assim? Se o x for 1, eu tenho 3 tentativas, eu vou escolher, essa daqui vai ser o sucesso. Ou então, essa aqui vai ser o sucesso. Ou então, essa aqui vai ser o sucesso. Então, eu estou escolhendo, dentre as 3 tentativas, uma delas para ser sucesso. Só que aqui são x, né? Aqui são x tentativas que eu tenho que escolher para serem sucesso. Tá? Onde aqui esse x é um valor que, né, para fazer sentido, ele só pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, pessoal, concorda que para eu obter x sucessos em 3 tentativas, eu tenho que escolher, dentre as 3 tentativas, eu escolho x, né, x tentativas para colocar os sucessos. Concorda? Tá? Isso aqui é o que funciona de forma geral. Vamos ver por quê. Ó, se eu fizer 3
de 3 tentativas, escolho 2. Quanto que vai dar? A gente viu que a fórmula disso é 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial, certo? É lá da lista, lá na parte das técnicas de contagem, a gente fez alguns exercícios sobre isso, lá no ABA, né? Então, era 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Bom, 3 fatorial é 3 vezes 2, 2 fatorial é 2, 1 fatorial é 1. Então, dá 3. Ah, viu só? Quando eu tenho 2 sucessos, a resposta dá 3, né? E tem que ser, né? Como foi aqui, ó. Se eu tenho 2 sucessos, de quantas formas eu posso ter os 2 sucessos nas 3 tentativas? De 3 formas. Vamos ver para o zero que a gente fez ali, né? 3, escolho 0. Intuitivamente, né? De quantas formas eu consigo escolher 0 objetos, sendo que eu tenho 3 objetos para escolher, né? De quantas formas eu faço essa escolha? De uma só, escolhendo nenhum deles. Tem que dar 1, vamos ver se vai dar 1. 3 fatorial, dividido por 0 fatorial, e aí o número que entra aqui é a diferença dos dois. 3 fatorial. 0 fatorial é 1, não é 0, tá? 0 fatorial é 1. 3 fatorial sobre 3 fatorial é 1 corte, então deu 1 também. Então, ó, 1 foi o valor que veio para cá, né? Esse 1 eu posso olhar como se fosse 3, 0 a 0. Então, olha o padrão aqui. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Esse 3 é como se fosse 3, 2 a 2. Certo? E aí olha o padrão. Tá? Então, ó, isso explica por que aqui, quando eu coloco o xzinho, eu tenho o xzinho aparecendo aqui embaixo. Tá? Então, pessoal, até agora, só o que eu fiz foi contar de quantas formas eu obtenho X sucessos em 3 tentativas. Só isso. O que está faltando? Está faltando calcular a probabilidade, né, de cada sequência dessas de X sucessos. Então, ó, se são X sucessos, né, em cada sucesso acontece com probabilidade 1/4, então vai ser 1/4 elevado a X, né, porque X sucessos, cada um acontecendo com probabilidade 1/4 vezes... Bom, e agora? Quantos fracassos vão acontecer? Aí que eu já vou colocar a probabilidade de fracasso. Então, fracasso 3/4. Bom, se são X sucessos, então o resto vai ter que ser fracasso, né? São 3 tentativas. X tentativas resultam em sucesso, as outras 3 menos X resultam em fracassos, tá? Então, aqui eu posso marcar como sendo sucessos. Essa é a parte que diz respeito aos sucessos. E essa é a parte que diz respeito aos fracassos. Então, a probabilidade de x ser igual a x vai ser 3x a x vezes 1/4 elevado a x vezes 3/4 elevado a 3 menos x. Como está aqui. Né? Como está aqui desse lado. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Ah, beleza. Bom, então, nesse caso, só para a gente fixar a anotação aí, para a gente fechar esse exemplo, para a gente depois ver o caso mais geral, tá? Então, ó, no exemplo, a gente retirava 3 cartas com reposição, X era o número de vezes que saía alguma carta de copas, e aí, nesse exemplo, a gente tem o que a gente chama de distribuição binomial, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, X tem distribuição binomial, e essa binomial tem 2 parâmetros, tá? O primeiro deles é o número de tentativas, tá? E o segundo é a probabilidade de sucesso, tá? Então, eu vou escrever até aqui para a gente ficar com isso bem frisado, né? Então, essa variável aleatória x, ela tem distribuição binomial. Essa binomial tem 2 parâmetros.
No caso do problema, né, em questão, os parâmetros são 3 e 1/4. No problema, 3 representa, né, o número de cartas que você vai retirar, ou seja, é o número de tentativas. Número de tentativas. E o segundo parâmetro representa a probabilidade de sucesso, certo? Representa o P de sucesso, tá? Então, se eu digo para você, eu tenho uma variável aleatória que é binomial e os parâmetros dela são 3 e 1/4. Então, você já sabe que se trata de uma variável aleatória que conta a quantidade de sucessos, né, observadas em 3 tentativas de obter sucesso ou fracasso, e os sucessos acontecem com probabilidade 1/4, tá? Então, x representa o número de sucessos. Então, sempre assim, quando a variável é binomial, a variável representa o número de sucessos. E aí são no máximo 3 sucessos. Cada um, né, ou seja, cada sucesso ocorrendo independentemente dos outros sucessos e com as mesmas probabilidades. No caso, 1/4, que é o segundo parâmetro. Tá? Bom, aí agora a gente já pode ver o caso geral. Vamos lá para o caso geral. Bom, então aqui agora a gente vai tratar de uma variável aleatória binomial geral, tá? Já pode ser o caso mais flexível possível, né? Vamos ver. Então, no caso, a gente denota assim: x tem distribuição binomial e essa binomial tem 2 parâmetros. O primeiro a gente convenciona chamar de n. N é o número de tentativas. Número de tentativas. Número de tentativas. E o P é a probabilidade de sucesso. P é a probabilidade de sucesso. Tá? Então, pessoal, como é que a gente faz para encontrar, né, no caso, a função de massa de probabilidade para essa variável aleatória binomial de forma geral? Então, binomial NP. Então, vamos supor, né? Agora, vamos lá. Eu quero calcular quem é a probabilidade de x ser igual a x nessa binomial aqui que é geralzona, né? Que são n tentativas e o sucesso acontece com probabilidade p. Então, é o mesmo raciocínio que eu tinha feito antes, né? Agora são n tentativas, então, ó, aqui eu tenho n espacinhos. Então, eu vou colocar assim, 1, 2, 3 reticências, né? Até lá no final. Então, aqui eu vou colocar minhas n tentativas. E aí eu vou escolher x delas para serem sucessos, tá? Onde esse x aqui é um valor numérico tá, geral, colocado de forma geral aqui, mas de quantas formas eu posso escolher as minhas escolher x tentativas para serem sucessos num total de n tentativas. Bom, então eu tenho um total de n tentativas e preciso escolher x delas para serem sucessos, tá? Então, essa é a primeira parte. N, escolho x, né? De um total de n objetos, escolho x. Bom, beleza. Então, isso aqui já dá conta de quantas formas, né, eu consigo ter x sucessos numa sequência de tamanho n tentativas, né? Bom, se são x sucessos, né, vai aparecer multiplicado o p, que é a probabilidade de sucesso, né? Então, o p representa a probabilidade de sucesso. Então, como são x sucessos, vai aparecer p elevado a x. Como são, né, x sucessos, quantos fracassos vão acontecer? Então, se o p é a probabilidade de sucesso, o 1 menos p vai ser a probabilidade de fracasso, certo? Fracasso. Tá? Então, 1 menos p é a probabilidade de fracasso.
Então, se X sucessos ocorrem em um total de N tentativas, então N menos X, que são as outras tentativas que não são sucesso, representam os fracassos, né? E cada fracasso acontece com probabilidade 1 menos P. Tudo bem? Então, essa é a forma geral, né? Essa é a expressão da função de massa de probabilidade da variável binomial. E aí, pessoal, eu só preciso anotar, né, quais são os valores que x pode assumir. Bom, o x pode assumir o valor 0, o valor 1 e assim sucessivamente até o valor n, não é isso? Tá? Porque se são n tentativas, a quantidade de sucessos tem que ser no máximo n, tá? Inclusive o 0, porque pode ser que eu não obtenha nenhum sucesso. Alguma dúvida nessa expressão? Algum passo ficou esquisito? Deu para entender? Uhum. Bom, beleza. Então, olha, no caso geral, né, só para a gente recapitular, né, a gente tem que x representa o número de sucessos, né, no caso em que x tem distribuição binomial, a variável aleatória x vai representar o número de sucessos, que é no máximo n. Aí cada tentativa de sucesso é independente das outras, né? Então, por isso que naquele exemplo das cartas eu estava trabalhando com a reposição, né? Porque se eu tiro uma carta de copas no começo, né, e aí eu reponho ela no baralho, isso não altera a chance de sair copas na segunda tentativa. Se eu não repusesse a carta, aí ia ser diferente. Por quê? O fato de eu ter tirado uma carta de copas na primeira tentativa, ficaria com uma carta de copas a menos no baralho, para a segunda tentativa. Enquanto todos os outros naipes estariam completos. Então, a chance de você tirar outro naipe que não copas seria ligeiramente maior, certo? Porque você teria uma carta a menos de copas no baralho na segunda tentativa, tá? Então, para falar de binomial, as tentativas precisam ser independentes, tá? Porque se não forem independentes, eu não posso separar multiplicando, tá? Então, por isso a gente falou de independência lá atrás, né? É para justificar esse passo, tá vendo? Aqui, quando a gente contou 2 sucessos, eu tinha fracasso, sucesso, sucesso. E para separar, né, essas interseções, né, porque essa vírgula aqui representa interseção, tá? Que é a primeira tentativa é sucesso, e a segunda é sucesso, e a terceira é sucesso. Então, esses e também poderiam ser representados por interseções, tá? Então, essa vírgula aqui, em geral, ela representa a interseção. Então, a gente viu que quando os eventos são independentes, né, eu posso separar a interseção como produto. E essa separação como produto, né, só é possível se eu tiver independência. Então, por isso, cada tentativa precisa ser independente das outras, né, para eu poder fazer essa separação que eu fiz aqui no meio das contas. Tá? E os sucessos precisam acontecer, todos os sucessos precisam acontecer com probabilidade P, cada um deles. Tá? Então, a cada tentativa tem que ter a mesma probabilidade de sucesso. Professor, Oi. rapidinho, antes de ver binomial, a gente só viu Bernoulli, né, das discretas. Isso, exatamente. A gente vai ver todos ainda? Não, a gente não tem como ver todas, porque são muitas. A gente só vai ver Bernoulli, binomial e Poisson, tá? Tem várias outras variáveis discretas. Eu coloquei aqui até hipergeométrico, mas hipergeométrico eu não vou falar com vocês não, tá? Eu acho que até esqueci de tirar dos slides. Tá bom, valeu. Beleza? De nada. Mas qualquer coisa, pessoal, se vocês vierem a trabalhar com qualquer outra distribuição discreta aí na prática, que tem outras, né? Tem essa hipergeométrica, tem variável geométrica, tem binomial negativa, tem várias. Se vocês vierem a trabalhar com alguma que não seja uma dessas três, enfim, é só comentar comigo que eu posso falar sobre essas variáveis aleatórias, tá? É porque eu deixei essas três porque eu acho que são as que mais aparecem. Mas caso na prática vocês lidem com outras variáveis, é só me falar que eu comento também, tá bom? Beleza, professor. Bom, aí, pessoal, eu deixei aqui anotado duas informações
que eu ainda não comentei com vocês, tá? Mas é só para a gente... mas eu preciso listar essas informações agora, porque quando eu for falar de Poisson mais para o final da aula, eu vou precisar retomar essas informações aí. Mas a gente vai ver com mais calma o que elas representam. Por hora, então, são duas informações, né? A primeira, valor esperado, e a segunda é a variância. Tá? Essa variância a gente vai falar com detalhes nas aulas mais lá na frente, tá? Não hoje. E o conceito de valor esperado, né, é um conceito que a gente já consegue começar a pensar um pouco sobre ele. Tá? E no exemplo, né, nesse exemplo aqui da frente, a gente vai poder responder o que seria, entender o que seria o valor esperado, mesmo sem ter definido ele de forma matematicamente rigorosa para vocês ainda, tá? Então, eu acho mais fácil falar sobre o valor esperado assim, no contexto de um exemplo, e aí a gente vê o que ele significa, tá? Então, vamos considerar esse exemplo aqui, né? Então, eu tenho uma prova de 10 questões de múltipla escolha, tá? E aí, essas questões de múltipla escolha têm 4 alternativas. Bom, a primeira pergunta é: qual é a probabilidade de eu tirar 7 ou mais chutando tudo? Tá? Então, assim, vou pensar, né, que eu fui fazer uma prova e que eu não estudei absolutamente nada e não faço a menor ideia do que sejam as respostas. Né? E aí, então, vou chutar todas as 10 questões, né, e eu quero saber qual é a probabilidade de eu tirar 7, né, que seria a nota, sei lá, para passar direto, né? Se eu tirar 7 em todas as provas e todas as avaliações, passo direto. Né? Não aqui no curso, tá? Porque no curso a nota para passar direto é 5, mas, assim, em circunstâncias normais, seria 7. Né? Então, qual é a chance de eu tirar 7 ou mais chutando tudo, né? Sem saber nada, e sem ter estudado nada para a prova? Então, vamos lá. Vou colocar... E aí tem uma segunda pergunta depois, né? Que é qual é a nota esperada do indivíduo que chuta tudo? Aí a gente vai fazer essa daí com mais calma. Tá? Mas eu vou começar a anotar as informações. Então, a minha prova tem 10 questões. Né? Então, eu posso pensar nessas questões como se cada uma delas fosse uma tentativa de acertar, certo? Então, ó, as 10 questões se traduzem como 10 tentativas de acerto, certo? Aí eu posso até colocar aqui, ó, tentativas independentes de acerto, né? O meu acerto representa um sucesso. Então, ó, eu tenho 10 tentativas, né, de sucesso, e aí, como cada questão são 4 alternativas, né? Então, qual seria a minha probabilidade de sucesso? Né? Se eu pensasse assim, né? Qual seria a probabilidade de eu obter um sucesso em uma tentativa qualquer? 1/4. 1/4. Exato, muito bem. 1/4. 1/4. Então, repara só, vê se eu não estou com uma variável aleatória que é binomial, né? Então, se eu representar como x a nota na prova, então x é a minha nota na prova, então x vai ser o número de sucessos entre as 10 tentativas, onde cada sucesso acontece com probabilidade 1/4, certo? Então, ó, se o x representa a nota na prova, o x tem distribuição binomial. E quais são os parâmetros, pessoal? Esse eu vou deixar para vocês responderem. Vou voltar aqui só para vocês se lembrarem. Quais são os parâmetros? Qual vai ser o primeiro parâmetro que eu vou colocar aqui? 10 e 1/4? Exato, 10 e 1/4. Muito bem, isso mesmo. Porque 10 são 10 tentativas, 1/4 porque 1/4 é a probabilidade de sucesso, tá? Aí, pessoal, é para isso que a gente estuda variável aleatória, porque uma vez que eu identifiquei que o meu problema se trata de uma variável aleatória binomial, calcular probabilidades fica muito fácil, certo? Como assim, né? Eu quero calcular qual é a probabilidade de tirar 7 ou mais.
Então, vamos lá, vou representar o que significa isso com a variável aleatória. Então, eu quero P de x maior ou igual a 7, não é isso? Bom, aí o que é x maior ou igual a 7? É x igual a 7 mais x igual a 8 mais x igual a 9 mais x igual a 10, não é isso? Então, isso representa x maior ou igual a 7. Então, é cada uma dessas aqui. Então, vamos lá. Aí, eu vou fazer o seguinte. P de x igual a 7. Vamos lá. Eu podia até subir para ver a formulazinha, mas eu vou tentar fazer aqui com vocês direto, né, só para mostrar que a gente não precisa ficar tão fissurado em decorar qual é a fórmula, tá? Mas na prova e exercício, vocês podem olhar qualquer slide, qualquer coisa assim que a gente tenha feito em aula, não tem problema. Mas o que é a probabilidade do x igual a 7? Significa que eu tenho, das 10 tentativas, eu tenho que escolher 7 para serem sucessos, certo? E aí, a probabilidade, o sucesso vai acontecer com probabilidade 1/4, e como são 7 sucessos, então vai aparecer aqui 7. Quantos fracassos, né? Quantas questões erradas? Bom, o fracasso acontece com probabilidade 3/4, né? A quantidade de questões erradas é 3, então apareceu 3/4 elevado a 3, certo? Então aqui, ó, sucessos, fracassos. Aí eu faço a mesma coisa para 8 agora. Então são 8 sucessos. Então agora eu estou aqui no P de x igual a 8, P de x igual a 7 eu já fiz. Então, de 10 eu escolho 8 para serem sucessos, 1/4 elevado a 8, 3/4 elevado ao quadrado. Mais, agora eu vou fazer o 9. Então, são 10 questões, vou escolher 9 para acertar, 1/4 elevado a 9, 3/4 elevado a 1, né? Mais, aí eu vou terminar na linha de baixo, são 10 questões, agora vou fazer P de x igual a 10, né? Eu escolho 10 para serem sucessos, 1/4 elevado a 10, vezes 3/4, que é o fracasso, né? Elevado a 0, que é se eu acertei tudo, eu tive 0 sucesso, 0 fracasso, tá? E aí, pessoal, o que eu tenho que fazer é calcular tudo isso, né? O que, assim, pode ser um pouquinho chato, né? Vamos lá para o R, porque eu aproveito e mostro para vocês uma primeira aplicação em que a gente vai ver dentro do R, né? E que vai facilitar bastante a gente a fazer as contas, tá? Vou abrir aqui um script novo, e aí eu sugiro até que se vocês já estiverem no computador, que vocês façam isso também, tá? Que vocês vão escrevendo aí na sessão de vocês. Então, ó, eu só vou botar um zoom aqui para vocês poderem ver. Ops, pior, né? Zoom in. É porque quando eu programo, eu boto o zoom out para eu conseguir ver o maior espaço possível de código. Mas aí agora, como eu estou mostrando para vocês, eu tenho que dar um zoom, vai ficar melhor. Aí aqui em cima eu vou colocar essas expressões, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Como é que o R faz para escolha, né? Para escolha, o R tem a função choose, tá? Essa função choose, ela calcula essa expressão aqui, né? Então, olha só o que já está aparecendo para mim ali em amarelo. Tá? Choose n, k. O n é a quantidade de objetos no total, tá? E o k é a quantidade de objetos que você quer escolher. Então, eu quero escolher 7, tá? Eu tenho 10 tentativas, das quais eu preciso escolher 7 para serem sucesso, tá? Aqui, só para anotar, eu vou colocar um comentário. O comentário é esse jogo da velha, tá? Só para dizer que isso é a probabilidade de x igual a 7, tá? Só para vocês não perderem de vista que eu estou calculando isso, tá? Então, eu quero escolher das 10 tentativas, 7 para serem sucessos, vezes 1/4 elevado, ó, esse asterisco significa vezes. O acento circunflexo significa elevado.
Então, eu quero elevado a 7, tá? Vezes, agora entra 3 quartos elevado ao cubo, tá? Então, vamos lá. Essa expressão aqui é essa primeira probabilidade. Ó, deu 0,003, eu vou até anotar aqui, para a gente não esquecer. Então, deu igual a 0,003089905. Nem precisava colocar tudo isso, mas tudo bem. Podia ter arredondado. Bom, agora vamos lá. Vou fazer agora o P de x igual a 8. Professor, Oi, pode se falar. eu quisesse ir somando direto, eu poderia só colocar isso tudo entre parênteses, somar e abrir outro parênteses para continuar a conta, ele entender a conta completa? Sim, sim, ele entender. Eu vou mostrar logo depois que eu colocar esse, aí eu mostro como fazer, tá? Tá. Com mais, beleza? Valeu, valeu. Nada. Então, pessoal, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar aqui, tá? Só para a gente poder colocar mais rápido, tá? Essa é uma vantagem do R. Você pega o comando que você já escreveu e só troca, né? Então aqui, ó, onde era 7 passa a ser 8, onde era 3 passa a ser 2, não é isso? Só olhar aqui para a expressão. Então, ó, se eu fizer esse, eu já consigo calcular aí a minha probabilidade de x é igual a 8. Então, ó, mais 0,0003862,381. Deu menor do que a probabilidade de x igual a 7, né? Faz sentido, porque a chance de eu tirar 8 numa prova chutando tudo tem que ser menor do que a chance de eu tirar 7, né? Tirar 7 é mais fácil, tá? Bom, aí você tinha perguntado, né? Tá, como é que eu faço para somar? Bom, para somar, eu posso fazer assim. O legal do R é que eu consigo até colocar a soma em mais de uma linha. Tá? Se eu colocar um mais aqui, a forma mais básica seria fazer assim, né? Aí eu já somo os dois. Quando eu Ctrl Enter, ele já fez a soma. Né? Tem que dar 0,338, não, 346, não, 347, alguma coisa assim, tá vendo? Aí deu aqui a soma, 0,347, tá? Mas o R é legal porque eu posso colocar essa soma até em mais de uma linha, se eu quiser. Então, se eu coloco um mais aqui, dou Enter, embaixo eu coloco mais de novo, ele entende que acabou, você bota mais e não coloca nada e pula de linha, ele entende que você vai somar com alguma coisa que vem na linha seguinte. Tá? Então, ó, se eu botar aqui para rodar, é que ele soma também. Tá? Eu acho que se eu tirar esse mais aqui, ele não vai somar não, tá, pessoal? Mas eu não tenho certeza, deixa eu ver. Ah, não, ele fez, legal, ele fez, beleza. Tá? Então, você pode botar até em mais de uma linha, né? Aí, pessoal, fica bem tranquilo, porque é só eu ficar copiando agora as linhas, e aí ele vai calcular logo as probabilidades que eu preciso. Eu tenho que tirar só o mais da última linha, né, porque senão ele vai achar que eu quero somar mais alguma coisa. Então, ó, aqui eu faço para o 9, e aqui eu faço para o 10. Tá? E aí somo tudo. Quando eu somar tudo, ó, basta dar Ctrl Enter na linha 2, porque ele vai rodar todos esses comandos aqui, que ele vai entender que é um comando aqui que continua na linha de baixo, continua na linha de baixo, continua na linha de baixo, chegou aqui e acabou. Beleza, aí ele fez, ó, 0,0350, blá, blá, blá. Vou até apagar aqui e colocar logo a resposta direta. Ô, professor, Oi. não tinha que botar o mais na linha de baixo também? Tipo, antes do que tá escrito? Que nem você tinha feito antes? Aonde? Aqui? No R, na primeira linha, com 7 acertos. Uhum. Você botou o mais depois, não tinha que botar o mais antes com 8 acertos também? Que nem você tinha feito antes? Aqui? É. Ah, pode botar. Se você botar, vai dar a mesma coisa. É porque eu achava antes de mostrar aqui para vocês agora, que sempre tinha que botar o sinal na linha de baixo, mas não precisa. Ó, se eu rodar, dá o mesmo valor, tá vendo? Ah, tá bom.
É porque ele, quando aparece aqui embaixo, ele mesmo completa, entendeu? É ligeiramente diferente. Nota que aqui em cima não tem mas no mais. outro tem. Exato. Aí na hora que eu rodo, ele coloca o mais aqui no interpretador aqui embaixo. Não sei exatamente por que ele faz Ah, isso, não. tá. Eu Mas achava que tinha feito alguma coisa. não. Eu entendi. É porque confunde, né? Aqui embaixo apareceu mais e lá em cima não Aham. apareceu. Tá? Valeu. De nada, sem problema. Tá? Então, pessoal, é bem tranquilo, certo? Mesmo quando você tem que calcular um monte de probabilidades e somar tudo, ainda fazer isso no R é bem mais de boa do que fazer na calculadora, por exemplo. Porque na calculadora você não pode fazer isso, né? E voltar e ficar substituindo os valores. Uhum. Professor, até a Amanda colocou um negócio aqui no chat, porque Ah, eu acho que ela não vai conseguir baixar o R no computador dela. Aí ela talvez precisasse fazer isso na calculadora. Ela tá perguntando a respeito do tempo de prova. entendi. Eu sempre coloco um tempinho a mais para que vocês possam fazer também caso não tenham acesso ao R, né? Mas, assim, Amanda, você não consegue instalar ou se você conseguir fazer pelo browser, você daria para fazer? Porque, assim, porque tem browser aqui, tem um site que você pode rodar o R no próprio navegador, e aí você não precisa instalar. Só que, assim, precisa da internet, né? Bom, a internet vai precisar de qualquer jeito, porque é problema no ar, né? Mas, assim, se facilitar, né, você pode fazer pelo R online, né? Tem vários sites que fazem isso, tá? Mas esse RDRR.io costuma ser razoável. Então, ó, esse site, eu vou até copiar e mandar aqui no chat. Mas serve para qualquer um, tá, pessoal? Então, aproveita e faz um teste e vê se funciona. Aí você pode vir aqui, ó, que é esse site aqui. Ele começa, tá vendo? Essa parte aqui é como se fosse essa parte aqui em branco, aqui em cima, tá vendo? Tá? Aqui ele já começa com uns blá blá blás escritos, tá? Aí você pode apagar e colocar a conta que você quer fazer. Então, por exemplo, aqui é só copiar, Ctrl C, Ctrl V, e quando eu rodo, ele faz a conta para mim. É um pouquinho lerdo, tá, pessoal? Porque ele está rodando na internet. Então, tem esse problema, mas aqui a gente não vai usar nada que é computacionalmente intensivo, né? Eu não rodaria nenhum programa mais elaborado, tipo aquele do Hardenberg, que leva um tempinho rodando. Eu não rodaria isso aqui no site, porque vai demorar muito. Mas quando é conta assim, é mais fácil, tá? Aí vocês podem testar, ver se funciona. Eu acho que pode ajudar. Salva esse endereço como favoritos, eu até coloquei aqui no meu, para não esquecer o endereço, tá? Mas aí vocês podem usar, que eu acho que é mais fácil do que a calculadora. Pode fazer usando calculadora, mas em geral, se você puder usar o R, facilita mais, tá? Aí qualquer coisa, se não funcionar, me manda um e-mail e aí eu posso ver alguma outra dica para você testar, beleza? Bom, então fizemos essa parte, tá? Fizemos esse cálculo de probabilidades. Agora vamos voltar para a segunda pergunta. Então deu para ver aqui, né, pessoal, que a probabilidade de você tirar uma nota acima de 7 chutando tudo é baixíssima, né? Foi menos de 3% aqui, né? Deu 0,35 aproximadamente por cento. Tá? Uma chance muito baixa. Ou seja, não é aconselhável fazer isso. Agora vamos para a segunda pergunta. Qual é a nota esperada do indivíduo que chuta tudo? Bom, como é que a gente pode pensar aí numa nota esperada para esse indivíduo, né? Isso a gente pode pensar do ponto de vista intuitivo, né? Então, se são 10 questões, cada uma tem 4 alternativas, você vai chutar tudo, você espera acertar uma questão a cada 4, né? Então, seria, quanto que você falou? 2 ou 3? 2 ou 3, muito bem, 2 ou 3, tá? Então, a gente escreve assim, ó, de x, isso seria o valor esperado da nota, né? Então, como x é a nota na prova, a nossa anotação é de x, isso representa
o valor esperado de x. O valor esperado de x é o valor esperado da nota, porque x é a nota, né? E a nota esperada, né? Porque eu espero acertar uma questão em 4, né? Então, a cada 4 questões, eu espero acertar uma. Como são 10 questões, eu esperaria acertar algo entre 2 a 3, né? Isso aqui, pessoal, é um pouco informal, tá? Porque eu entendo que eu esperaria, até a 8ª questão, eu esperaria acertar 2, né? E aí você pode falar, bom, beleza, então eu espero acertar entre 2 e 3, tá certo, né? Não tá errado. Mas a gente pode ser um pouco mais preciso, né? A gente pode dizer que o valor esperado é de 2,5, certo? Por quê? Porque, porque se a cada 4 eu espero acertar uma, né? Então, se fossem 8 questões, eu esperaria acertar 2, né? Mas se eu tiver mais uma questão, seria mais 1/4, né? É porque não tem como você tirar 1/4 e levar meio ponto nas questões. Mas a ideia é essa. Por isso que eu falei entre 2 e 3, porque Sim, não dá para acertar meio ponto na questão de escolha. exato, exato. É porque esse valor esperado, né, ele tá relacionado, sim, ao que você espera que saia na variável aleatória, mas ele não precisa ser um valor possível da variável, né? Por exemplo, as notas só podem ser inteiras, né, porque não tem meio certo numa prova de múltipla escolha. Mas o valor esperado, ele também está associado a uma noção de média. Como assim média, né? Quer dizer que esse é o que se espera, em média, para a nota dos alunos, né, que chutam tudo, né, nas 10 questões. Então, aí o que você vai ter? Você vai ter um aluno acertando 2, outro aluno acertando 3, outro aluno acerta 2, outro acerta 3, outro acerta 4, que acaba, né, dando um pouco mais de sorte, o outro acaba acertando uma. Então, em média, a nota dessas pessoas vai ser 2,5, tá? Então, o valor esperado está associado, a isso, ao que você espera para a variável aleatória, mas também está associado a uma questão de média, né? Em média, quanto que uma pessoa que chuta tudo tiraria, né? Quanto eu esperaria que uma pessoa que chuta tudo tirasse numa prova dessas? 2,5, tá? No caso, aí como é que eu chego nesses 2,5, né? Esses 2,5 eu cheguei pegando as 10 questões, que são 10 tentativas, e multiplicando pela probabilidade de sucesso. Não foi isso? Intuitivamente, né? É isso que aconteceu. Porque cada tentativa eu tenho um sucesso com probabilidade 1/4, então se são 10 tentativas, né? Eu tenho que, em média, isso aqui vai dar 2,5, né? Porque eu tenho N tentativas, cada uma com probabilidade de sucesso P, tá? Então, se fossem, sei lá, 12 questões, né, e aí a nota fosse até, sei lá, 12, né, então daria 3 o valor esperado. Tá? Isso aqui, pessoal, representa o número de tentativas, que é o N, e 1/4 representa o P. Então, no caso geral, a gente tem o seguinte. Então, no caso geral, se x tem distribuição binomial com número de tentativas igual a n e probabilidade de sucesso igual a p, então o valor esperado da variável aleatória x é igual a n vezes p, né? Porque, bom, P é a probabilidade de sucesso em uma tentativa, se são N tentativas, eu espero obter quantos sucessos? N vezes P, tá? E como observação, a gente tem o seguinte, o valor esperado não precisa ser
não precisa ser um valor possível da variável aleatória, tá? Não precisa ser um valor possível. Aqui a gente viu que ela dava um número que não era inteiro, mas tudo bem. O valor, como eu estou falando numa questão de média, né, ele pode ser até decimal. Né? Em muitos casos vai acabar sendo, tá? E não tem problema. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Foi tranquilo? Bom. Então, vamos lá. Aí, pessoal, agora eu queria só mostrar para vocês alguns gráficos, né, para a gente poder interpretar um pouco, né, da distribuição binomial e entender o que acontece quando você muda alguns parâmetros. Essa figura não ficou muito boa porque ficou muito pequena, né, eu tenho que gerar de novo. Mas eu acho que dá para a gente entender dando um zoom. Então aqui, pessoal, eu coloquei o gráfico da função de probabilidade para várias variáveis aleatórias binomiais diferentes. Então aqui eu vou até anotar x, vou colocar de repente assim, x tem distribuição binomial. Aí eu posso escrever ou binomial por extenso ou escrever bin, né? É a mesma coisa, é só ficar abreviado. Um n é igual a 20, ou seja, são 20 tentativas, e a probabilidade de sucesso é 0,3, tá? O que está no eixo y aqui, pessoal? O eixo y está dizendo o seguinte, probabilidade, né? Ele representa P de x igual a x, tá? Então, é isso que está aqui, ó, no eixo y. No eixo x, eu tenho o valor de x, tá? Então, para cada valor de x que eu colocar aqui, no eixo y, eu vou colocar o P de x igual a x, tá? Então, pessoal, olha só o que acontece. Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho que a probabilidade, quando eu olho para essa altura, que é bem pequenininha, né? O que eu estou dizendo é que a probabilidade dessa variável aleatória aqui, x ser igual a zero, como essa altura aqui é ínfima, né? É aproximadamente igual a zero, tá? E aí vai aumentando, né? Aqui é a probabilidade de x ser igual, essa é a probabilidade de x ser igual a zero, essa é a probabilidade de x igual a 1, essa é de x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 e assim sucessivamente. Bom, vamos olhar para os parâmetros, né? Aqui eu tenho 20 tentativas, cada uma, né, 20 tentativas de obter sucesso, cada sucesso acontecendo com probabilidade 0,3. Qual é o valor esperado de x nesse caso? Né? Se são 20 tentativas e a probabilidade de sucesso é 0,3, o valor esperado é 6, concorda? Porque é o 20 vezes 0,3, tá? Então, ó, o valor esperado é 6. Aí, vamos lá, vamos olhar aqui para esse gráfico e ver onde é que está o número 6. O 6 está aqui. Esse é o valor 6, que representa o valor esperado de x, tá? Vou até apagar esses outros números para a gente não se confundir. Aí agora vamos olhar para esse caso. Esse caso aqui é x binomial 20, 0,8. Aqui o valor esperado de x vai ser 20 vezes 0,8, que é 16, tá? Então, onde é que está o 16? O 16 está aqui. Aqui, nesse caso, pessoal, acabou coincidindo dando o valor inteiro, tá? Mas ele deu o valor inteiro porque eu escolhi os números de forma que desse o valor inteiro, mas não precisava. Podia ser que desse, sei lá, 16,2, 16,5, a depender, né, desses valores que eu fixei aqui, tá? Mas olha só o que é interessante, né? Aqui está o 16, que representa o valor esperado de x.
Vou passar para o de baixo, para a gente começar a ver se tem um padrão. Aqui é x binomial 100, 0,3. Então, isso significa que o valor esperado de x vai dar 30. E aqui, x tem distribuição binomial, 100 tentativas, e a probabilidade de sucesso é meio. Então, aqui significa que o valor esperado de x é igual a 50, né? Aí que eu já estou fazendo a conta de vezes, mas eu estou fazendo rápido aí, já botei direto os valores, tá? Mas é só multiplicar esse vezes esse vezes esse. Aqui, o valor esperado deu 30, 30 está aqui no meio, entre 20 e 40. Então, aqui está o valor esperado de x, e nesse outro gráfico, o valor esperado de x está aqui, que é o 50, tá? Então, o valor esperado de x, que é 30, e aqui é 50, é o valor esperado de x. Então, pessoal, nota o seguinte, né? Esse valor esperado, ele aqui assume, né, uma posição de centralidade, né, nesse gráfico, certo? Esses gráficos não são perfeitamente simétricos, certo, pessoal? Por exemplo, aqui, quando eu olho 6, né, tudo bem, o 6 é o valor que é o mais alto, né? Mas nota que essas alturas aqui, elas não são exatamente as mesmas, né? Não é como se o gráfico fosse simétrico exatamente. Mas, em geral, né, a gente nota que o valor esperado, ele acaba aparecendo como um ponto de equilíbrio da distribuição, né? É como se aproximadamente ele fosse o valor do meio da distribuição, tá? A gente vai ver isso com mais precisão mais lá na frente, né? Mas a ideia que eu quero já deixar vocês com essa ideia na cabeça é de que o valor esperado, ele atua como se fosse um ponto de equilíbrio na distribuição. Ponto de equilíbrio do ponto de vista da física mesmo, tá? Lembra lá na física do ensino médio que a gente tinha o seguinte, se a gente pensar que isso aqui é uma barra, né? Isso aqui é tipo uma gangorra. O valor esperado é o eixo de rotação, é o lugar onde você vai colocar o seu eixo de rotação, de modo que essa gangorra não tomba nem para a direita, nem para a esquerda. Ele fica completamente equilibrado, tá? Intuitivamente, o valor esperado representa isso, quando a gente olha para o gráfico da função de probabilidade. Tá? Dá para a gente ver isso intuitivamente, por exemplo, se eu colocasse o valor esperado aqui, se eu colocasse o meu eixo de rotação, o meu eixo de torque, né, o eixo da gangorra, aqui. Bom, obviamente, essa curva ia tombar, né, assim, pensando, né, de forma intuitiva, ia tombar para o lado esquerdo, certo? Ela ia virar e fazer assim. Porque aqui eu tenho muito mais massa do que aqui, tá? E, analogamente, se eu tentar colocar o eixo aqui, né, o eixo de rotação dessa gangorra, ela vai tombar para o lado direito. Então, só tem um lugar, só tem um eixo onde você vai colocar, um lugar para você botar o eixo, de forma que a curva não tomba, que é nesse ponto, no x igual a 6. Então, o valor esperado representa isso, representa o ponto de equilíbrio da distribuição, tá? Então, ó, a gente vê que ele tem esse comportamento, né, intuitivamente falando, em todos os casos, ó, tá vendo? Aqui também é a mesma coisa, porque ele caiu bem no meio, né? E essas distribuições aqui são bem aproximadamente simétricas. Ainda não são exatamente simétricas, não, tá? Mas são aproximadamente simétricas, tá? Outro comportamento interessante, pessoal, é que na binomial, conforme você vai aumentando o n, né? Aqui o meu n era igual a 20. Aqui também, o n é igual a 20. Aqui, o n é igual a 100. E aqui, n igual a 50. Ops, desculpa, n igual a 100 também. 50 é o valor esperado. Então, quanto maior o n, mais aproximadamente simétrica é a sua distribuição binomial. Tá? Aqui, ó, já parece ser bastante simétrica, mas tem uns pontinhos aqui e tal, né? Enfim, tem uma certa discrepância, talvez um pouquinho maior, né? Mas é aproximadamente simétrico. Tá? E aqui também,
acontece de forma similar. Mas quando o N é muito grande, ele tem essa simetria bem pronunciada. Tá? Então, pessoal, a ideia era essa, né, de mostrar para vocês o que acontece com o gráfico da função de probabilidade da binomial quando você vai mexendo com os parâmetros, mudando N e mudando P. Tá? E mostrar um pouco do valor esperado, do que representa o valor esperado como um ponto de equilíbrio da função de massa de probabilidade. Tá? Alguma dúvida nesses pontos? Bom, vamos lá então. Agora a gente vai falar sobre as variáveis aleatórias Poisson. Tá? E para entender a variável Poisson, a gente precisa entender muito bem a variável binomial. Né? Mas eu acho que a gente conseguiu ir com calma e acho que está fazendo sentido. Né? A gente vai ver, né, pessoal, que a Poisson é um caso bem específico, né, e, de certo modo, um caso limite da variável binomial. Aí a gente vai ver exatamente em que sentido isso se dá, essa questão do limite. Tá? Então, a gente tem o seguinte, né? Uma variável aleatória x é dita Poisson, né? Ou então tem distribuição. Na verdade, Poisson, na verdade, não é uma forma muito boa de escrever. É melhor escrever tem distribuição. Porque uma coisa é a variável aleatória e outra coisa é a sua distribuição de probabilidade. Então, pensando por esse ponto, né, não é legal a gente dizer que a variável é a Poisson. Tá? Assim, a gente precisa só entender, né, que quer dizer que ela tem distribuição Poisson, mas ela não é a Poisson. Uma coisa é a variável aleatória e outra coisa é a sua distribuição. Então, tá. Uma variável aleatória x tem distribuição Poisson de parâmetro lambda. Então, esse símbolozinho aqui, essa letra grega é o lambda, e esse lambda precisa ser positivo, tá? Bom, então, como é que eu caracterizo a distribuição Poisson? Eu caracterizo com duas características, né? Caracterizar com característica é redundância, mas, enfim, é isso. Então, a primeira característica é x assume os valores 0, 1, 2, 3, sem um limite superior. Nota que aqui, ó, as minhas reticências, elas não terminam em lugar nenhum. Ou seja, se x tem distribuição Poisson, qualquer valor inteiro não negativo é um valor possível para aquela variável aleatória. Tá? Isso quer dizer que, lembra dessa notação aqui, o ômega com x? Ômega x representa o suporte da variável aleatória. E o suporte, né, suporte de x. E esse suporte é o conjunto de todos os valores possíveis da variável aleatória. No caso aqui, né, o suporte é o conjunto dos naturais. Aí, se vocês lembrarem, né, o conjunto dos naturais é exatamente o conjunto dos números 0, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente até o infinito. Tá? Então, essa é uma primeira distinção que a gente começa a ver. A gente está vendo pela primeira vez uma variável aleatória cujo suporte é infinito. Né? Esse suporte ele tem uma quantidade infinita de números possíveis. Tá? E a gente vai ver que, enfim, a gente consegue ainda assim fazer conta, né, usando essa variável aleatória. A gente só precisa tomar alguns cuidados. Tá? Mas vai ficar claro, eu acho, mais lá na frente, como que a gente faz essas contas. Bom, então essa é uma primeira característica. O suporte é o conjunto dos naturais. E uma segunda característica é que para cada x pertencente aos naturais, né, lembra dessa notação aqui? Essa notação px de x representa p de x igual a x. Tá? É a mesma coisa, escrever assim ou escrever assim. Tá? É uma outra forma de denotar. Então, a função de massa de probabilidade de x é dada por essa expressão aqui. E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x dividido por x fatorial. É uma expressão meio esquisitinha, tá? Mas assim, pessoal, não tem nenhum mistério, tá?
A gente consegue calcular E elevado a menos lambda, a gente consegue calcular lambda elevado a x e x fatorial também, tá? Mas é uma expressão esquisita, mas a gente consegue calcular, não tem problema. Professor, nesse caso, eu acho que não dá para fazer, mas em cálculo 1 tiveram algumas contas que teve que usar esse logaritmo natural. Daria para usar, tipo, as mesmas, não as mesmas equações, mas daria para fazer meio que por derivada? Ou não? Fazer por derivada? Como assim? Esse logaritmo natural elevado Ah, é que esse ele não é logaritmo natural, na verdade, ele é o número de Euler, tá? É só tá, para não achei que fosse confundir, mesmo. tá? Ele é o número de Euler. Aí eu não lembro se Euler, acho que tem 2 L's, porque fica tão esquisito escrever com N só. Ele é o número de Euler. Ele é 2,817, alguma coisa. Deixa eu ver aqui no N. Confundi, 2,7. professor, com o outro R. É porque esse ele pode ser também a base do logaritmo neperiano, né? Isso que eu Por exemplo, lembrei. se você escreve ln de x, isso é o log na base E de x. Esse é o mesmo E daqui. Tá? Tá. Então tá. É a Ok. mesma coisa. Tudo bem? Tá. Entendi. Obrigado. De nada. Mas no caso da Poisson, o E que a gente vai usar é esse número aqui. Quer dizer, eu não posso dizer que ele é igual ao número sem a reticências, tá? Eu tenho que botar reticências. Que ele não é um número racional, né? Ele tem infinitas casas decimais, é só porque aqui o R só vai me exibir algumas. Tá? Então, o E é esse número aqui. O R, pessoal, ele permite calcular o valor esperado, o número de Euler elevado a qualquer quantidade, tá? Então, aqui, ó, no R, a gente calcula com essa função ESP, tá? Então, a gente escreve ESP de x. Então, quando eu escrever ESP de x no R, é como se eu estivesse calculando E elevado a x. Como se não, né? É isso que ele vai fazer, calcular E elevado a x, tá? Então, a gente pode treinar isso, né? A gente pode pegar aqui alguns exemplos. ESP de 1, é por isso que eu fiz ESP de 1 aqui embaixo. ESP de 1 quer dizer E elevado a 1, né? E E elevado a 1 é o E. Então, se eu fizer ESP de 1, eu consigo recuperar o valor que o R acha que é. O valor que o R tem na memória, né? Para o número de Euler, tá? Também posso botar ESP de 2, né? Aí, ó, o ESP de 2 é elevado ao quadrado. Então, E elevado ao quadrado deu isso. Eu posso até fazer o teste. O ESP de 1 não é E, né? É o número E. Elevado ao quadrado vai ter que dar os, tá vendo? 7,3890, igual ao ESP2. Então, ó, sempre que eu quiser E elevado a alguma coisa, eu boto ESP daquela coisa, tá? Então, ó, isso aqui ajuda a calcular as probabilidades da Poisson. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, se x tem distribuição Poisson de parâmetro lambda, então eu escrevo que a probabilidade de x igual a x vai ser E elevado a menos lambda, que multiplica lambda elevado a x dividido por x fatorial. Né? Onde aqui o xzinho, né, pode ser qualquer coisa inteira não negativa, 0, 1 e assim sucessivamente. Tá? E aí tem algumas observações, pessoal. Nota que na binomial e na Bernoulli, eu consegui deduzir com vocês, né, por que a expressão dava a expressão que era. Né? A gente deduziu por que a expressão da função de probabilidade na binomial dava essa expressão aqui. A gente fez lá com calma e tal, e derivou como que a gente chega nisso. Na Poisson, é bem mais difícil de fazer esse tipo de coisa, tá? Pessoal, no curso de engenharia,
e lá na estatística, eu até faço com o pessoal. Mas usa limite e tal, né? A gente tem que mandar coisas para infinito para conseguir chegar nessa expressão. E assim, mesmo para eles dá um pouco de trabalho porque não é tão trivial, tá? Então aqui eu não vou fazer essa conta com vocês, mas eu vou colocar como uma observação, tá? E a gente vai fazer alguns exercícios de pensar em exemplos de variáveis Poisson. Então, ó, a Poisson, ela modela número de eventos raros, todos com a mesma probabilidade, desculpa, ocorridos após um número muito grande de tentativas independentes. Nota que, aí, vamos lá, vamos reler essa frase agora sem ler a parte que está sublinhada e marcada em vermelho. Tá? Então, a gente teria o seguinte, a Poisson modela o número de eventos, todos numa mesma probabilidade, ocorridos após um certo número de tentativas independentes. Então, se eu cortar as palavras raro e muito grande, fica igual à distribuição binomial, certo? A binomial também modela o número de eventos, só que, na verdade, na binomial a gente fala tentativas, né? Ou número de sucessos, né? Melhor dizendo. Modela o número de sucessos, onde todos acontecem com a mesma probabilidade, né? E essa quantidade de sucessos ocorrem após um certo número de tentativas, que na binomial é o N. Só que na Poisson, a probabilidade de sucesso é rara e a quantidade de tentativas é independente. Então, olha só, vou escrever isso aqui, né? Então, eu vou ter duas variáveis. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no slide. Até coloquei. Mas eu acho que é melhor até escrever aqui. Vou dar um espacinho aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever assim. Vou ter duas variáveis aleatórias. Primeiro, a variável aleatória y, que é uma binomial, que representa número de tentativas n, e a probabilidade de sucesso é p. Então, acontece o seguinte, e aqui do outro lado eu tenho x com distribuição Poisson de parâmetro lambda. Aí o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a Poisson acontece quando os eventos são raros, ou seja, quando o p é próximo de zero, né? Ou seja, quando a probabilidade de sucesso é muito pequena, o que torna aquele evento raro, né? Tipo ganhar na loteria, ou sei lá, o vulcão entrar em erupção, coisas assim, né? Que são raras. Então, o P é aproximadamente zero, e o número de tentativas é muito grande. Então, se o número de tentativas é muito grande, né, o n é próximo de infinito, né? Ou seja, o n é simplesmente n grande, a gente pode representar matematicamente assim. Então, pessoal, a gente pode ver a Poisson como um caso limite da binomial, onde o p é pequeno, onde o p é aproximadamente zero, né, ou muito pequeno, e o n é grande. Então, sempre que eu tiver uma variável aleatória binomial com n grande e p pequeno, eu tenho aproximadamente uma variável aleatória Poisson. Aí eu vou precisar pensar em qual vai ser o lambda, né? Qual vai ser o lambda que vai corresponder a essa binomial aqui, tá? Mas isso a gente vê mais adiante, tá? Então, pessoal, o truque para saber se a variável é Poisson ou não é a gente pensar se existe uma variável binomial que eu posso usar para modelar aquela variável aleatória, né? Aonde essa binomial tem um n grande e um p pequeno. Vamos ver, então, alguns exemplos, tá? Para a gente fixar bem essa ideia. Então, ó, exemplos de variáveis com distribuição Poisson. Então, primeiro exemplo, número de erros de digitação em um livro. Aí a gente para e pensa assim, pô, mas tá, como assim, né? Como é que eu posso pensar que existe uma variável aleatória binomial cujo n é grande e p é pequeno? Bom, eu posso pensar que um erro de digitação acontece quando eu digito um caractere errado, né? Por exemplo, se eu escrever número e não botar acento, é um erro de digitação. Então, eu posso pensar em um livro como se fosse uma sequência, né, de espacinhos, onde cada espacinho vai entrar um caractere específico, né?
E se eu digito o caractere errado, isso caracteriza um erro de digitação no livro. Então, nota o seguinte, né? O que são as tentativas nesse caso? As tentativas são as quantidades de caracteres no livro, né? Então, o meu N é bem grande, certo? Porque o N seria o total... grande não, grande, né? O N seria o total de caracteres no livro, né? E esse total de caracteres é uma quantidade muito grande, né? Provavelmente o livro tem milhares de caracteres, né, colocados lá. Então, o N é grande. E o P, pessoal? O que seria o P? Bom, se eu estou contando o número de erros de digitação, o P representa a probabilidade de eu digitar um caractere errado, né? E daquele livro sair, no fim das contas, né, com um caractere errado lá, tá? Então, eu posso pensar que se a gente toma o mínimo cuidado, a editora toma o mínimo cuidado na publicação do livro, a probabilidade de ter um erro de digitação é baixa. Eventualmente a gente acha, você sempre tem um errinho aqui e ali. Mas se você pensar que esse erro acontece aleatoriamente a cada digitação de um caractere, se você observa, tipo, 2, 3, 10 ou até 20, né, erros de digitação ao longo de um livro inteiro, é porque a probabilidade do erro é bem baixa, né? Que são pouquíssimos caracteres que vão estar digitados errados. Então, o P é pequeno, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma variável aleatória Poisson, porque eu tenho um número de tentativas muito grande e probabilidade de sucesso muito baixa, tá? Então, pessoal, a ideia sempre é essa, é a gente pensar no exemplo, encaixar uma binomial e ver se essa binomial tem um N grande e um P pequeno, tá? Então, vamos para o segundo. Então, ó, número de pessoas com mais de 100 anos numa cidade com mais de 100 mil habitantes. Então, vamos lá. Então, a gente pode pensar, nesse caso, né, número de pessoas com mais de 100 anos, a gente pode pensar em uma tentativa como sendo uma pessoa. Então, a cada pessoa nessa cidade, ela vai representar uma tentativa, em que você vai lá para aquela pessoa e vê se ela tem mais de 100 anos ou não. Então, o número de tentativas N, né, nesse caso, o N é maior ou igual a 100 mil. Tá? É maior do que 100 mil, porque são mais de 100 mil habitantes naquela cidade. E cada pessoa tem uma probabilidade muito baixa, se você escolher uma pessoa aleatória, de você pegar uma pessoa com mais de 100 anos. Então, o P é pequeno. Então, nesse caso, também temos variável aleatória Poisson, aproximadamente. Tá? Mais uma, né? Número de telefonemas recebidos no dia. Aí a gente tem que pensar, né? O que seria uma tentativa nesse caso, né? Bom, a gente pode pensar no seguinte, a gente pode pensar como a cada segundo, né, como sendo uma tentativa, onde eu posso receber um telefonema ou não, certo? Então, tipo, enquanto eu estou falando aqui com vocês, passaram vários segundos e eu não recebi nenhum telefonema. Né? Então, ao longo do dia, né, quantos segundos eu tenho ao longo do dia? Tem 24 vezes, então são 24 horas, cada hora tem 60 minutos, e cada minuto são 60 segundos. Então, eu tenho essa quantidade de segundos ao longo do dia. Então, esse pode ser o meu N. E aí, e o P seria o quê? Seria a probabilidade de sucesso, que no caso seria eu receber o telefonema. Bom, aqui eu estou falando de sucesso em cada tentativa. Então, qual é a probabilidade de que num determinado segundo eu receba uma ligação? É baixíssima, né? Então, o P é bem baixo. Então, nesse caso, também é uma variável Poisson. E nota, pessoal, que aqui eu coloquei segundos, eu estou pensando aqui em telefonemas assim, em segundos, mas eu não preciso pensar em segundos. Se eu quiser, eu posso pensar até, assim, com uma quantidade maior, né? Eu posso pensar de unidades de tempo no dia. Eu posso pensar em milésimos de segundo, né? Em microns, né? Em, sei lá, microsegundos, eu nem sei se é essa unidade. Então, posso pensar em unidades de tempo muito, muito, muito baixas. E aí, quanto mais baixa a unidade de tempo, maior é o N e menor vai ser o P. Tá? Então, esse é um caso clássico de variável aleatória Poisson. Tá? Mais um último exemplo aqui para a gente fechar a aula. Então, número de clientes que chegam num banco
num determinado intervalo fixo lá de 1 hora. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego lá entre 2 e 3 da tarde. Então, estou nesse intervalo de 1 hora e eu quero ver quantos clientes que chegam no banco nesse intervalo. Como é que eu posso pensar nisso como uma variável Poisson? De novo, o macete dos segundos. Então, vou pensar cada segundo qual é a chance de um cliente entrar. Bom, deve ser baixa, né? Então, se eu pensar nos segundos como a quantidade, como as unidades de tempo onde eu vou ver, onde eu caracterizo uma tentativa, né, onde pode acontecer um sucesso ou não, o meu N é 60 vezes 60, né? Porque 1 hora, 60 minutos, cada minuto, 60 segundos. Então, são 3.600 tentativas. Em cada tentativa, a probabilidade de sucesso é muito pequena. Tá? E se eu não quiser pensar em segundos, eu posso pensar em unidades de tempo menores. E aí vai ficar mais ainda, né? O N vai ficar ainda maior, o P vai ficar ainda menor. Então, é mais um caso de uma variável aleatória que, no limite, acaba sendo Poisson, tá? Então, como posso dizer? Essa que é a consequência, né? Que em todos os casos, a gente tem uma variável aleatória binomial, NP, onde o N é grande e o P é pequeno, tá? Professor, Oi. por exemplo, num gráfico com a variável Poisson, você me explicou, mas, por exemplo, Uhum. dá para achar um valor como daria no outro, esperado? Sim, sim, sim. Eu acho que aqui na frente, aqui na frente vai aparecer alguns gráficos da Poisson, que são esses em azul, tá vendo? Então, que aqui eu coloquei as duas coisas, eu coloquei Poisson e binomial. Eu vou explicar isso na próxima aula, mas eu também tenho um valor esperado. Se eu olhar só para essas barrinhas, o valor esperado também vai ser aonde eu coloco um eixo de tal forma que essa gangorra não tome. Aqui talvez eu tenha colocado meio errado, né? Talvez esteja um pouquinho mais próximo do 2 aqui, ou talvez até em cima do próprio 2. Mas eu também posso pensar em termos de valor esperado, tudo bem? Ah, sim, ok. Obrigado, professor. De nada. Aqui eu parei no 5, tá? Mas eu parei no 5 só porque depois do 5 ele fica tão pequenininho que nem faz diferença. Mas como é Poisson, eu teria que continuar 5, 6, 7, 8. Mas aí, obviamente, eu tenho que parar em um certo ponto, né? Que eu não consigo colocar infinito aqui no eixo X. Tá? Mas a gente vai falar sobre o valor esperado também no caso da Poisson, e vai ser importante porque é o valor esperado que vai linkar as duas coisas, que foi a parte que a gente não comentou. Eu não falei com vocês ainda qual é a ligação entre esse lambda e o N e o P. Eu só sei que é Poisson porque o N é grande e o P é pequeno. Quando o N é grande e o P é pequeno. Mas vai ser uma Poisson específica, com um certo lambda numérico específico. Aí, na aula que vem, a gente vê como que acha esse valor de lambda, e isso está ligado ao conceito de valor esperado. Mas aí a gente vê na aula de amanhã, tá bom? Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou pausar a aula por aqui para a gente poder, para dar tempo de vocês terem a próxima aula de vocês, né? A aula que vem você vai fazer exemplo dessa variável? Eu acho que sim, porque a gente sempre faz algum exemplinho numérico, né? Tá bom, valeu. De nada. Dá um pause aqui, pessoal, para parar de gravar.